Vamos entrar aqui no direito penal militar. Veja, a ementa... Eu não entendi sua pergunta, Bruno, mas diga aí, qual foi? Olha, a ementa do direito penal militar foi uma ementa tranquila. A banca foi generosa, colocou só 9 artigos para estudar, 9. Professor, direito penal militar, quantas questões? Cara, eu vou ser bem sério para você. 3 questões. 3 questões. E sabe o que é que eu vou dizer? Eu vou mais além. Eu vou mais além. Eu vou dizer qual o assunto que a banca vai cobrar. Uma questão aqui, crime militar próprio e impróprio. Segunda questão aqui, violência contra o superior. Segunda questão. E a terceira questão, abandono de posto. Pronto, tá aí. São as questões que vai estar na prova. Cara, não, o município, eu não gosto nem de falar, o município é porque eu não quero falar palavrão aqui, mas seria, já tem ideia, né? O município seria mais pejorativo, né? Eu não vou falar, porque eu não vou falar aqui no YouTube para não ter a questão do vídeo, beleza? Eu estar incentivando, né? Porque eles têm um algoritmo, né? Que eles incentivam. Tá aí. Então, as 3 questões estão aqui. Crime militar próprio, violência contra o superior e abandono de posto. Pronto, já fechou. Já fechou. Vamos lá. Eu vou fazer assim. Eu vou trabalhar com você cada ponto aqui e vou dizendo mais ou menos o que a banca pode cobrar de você, certo? Vamos lá. Pronto. Primeira pergunta que a banca pode trazer para você. O que é crime propriamente militar e crime impropriamente militar, certo? Impropriamente militar. Primeiro, crime propriamente militar é aquele crime, guarda isso, ó, começa a guardar essa informação. Crime propriamente militar é aquele crime que só pode ser o sujeito ativo militar. Pronto, é a primeira ideia. Só pode ser sujeito ativo militar. Só militar que responde por crime propriamente militar. O crime impropriamente militar pode responder o militar e o civil. O militar e o civil. Pronto, aí eu tenho a primeira distinção. Segunda distinção. Crime propriamente militar é aquele crime que só tem previsão no Código Penal Militar. Acabou. Só tem previsão no Código Penal Militar. É o caso da deserção, é o caso do motim, é o caso da revolta. São alguns crimes que só existem no Código Penal Militar. Já o crime impropriamente militar é aquele crime que tem previsão no Código Penal Militar, mas também tem previsão no Código Penal Comum ou em outras leis. Ou em outras leis. É o que a gente chama de crime impropriamente militar. Agora, cuidado, viu, meu aluno? Cuidado. Quando foi em 2017, houve uma reforma no Código Penal Militar que incluiu os crimes militares por extensão, que são aqueles crimes que são previstos em leis extravagantes, que o militar que cometer ele no exercício da função, ele responde por essa lei extravagante como se fosse crime militar. Por exemplo, você, policial militar da Paraíba, se você cometer um crime de abuso de autoridade, você vai responder por crime militar de abuso de autoridade, sacou? Crime militar de abuso de autoridade. Se um policial civil comete abuso de autoridade, ele comete crime de abuso de autoridade. Entendeu a lógica? Ficou claro a diferença? Então, basicamente, a diferença é essa. Guarda isso, certo? Guarda isso. Então, tá aí, ó. Que são crimes militares próprios. Considera crimes militares próprios, autenticamente militares, o que possui previsão única e tão somente do Código Penal Militar. Tá vendo aí? Só tem a previsão única. E só pode ser cometido, ó, por militares. Tá aqui. Já os crimes militares impróprios ou impropriamente militares são aqueles que possuem dupla previsão.
ou seja, no Código Penal Comum ou no Código Penal Militar. Mas pode ter como sujeito ativo o civil ou o militar. Tá de boa? Tá tranquilo? Vamos lá. Professor, como é que a banca pode cobrar da gente? Eita, calma, só uma coisinha. Eu ia esquecendo. Aí foi bom. Por isso que é bom o slide que ajuda a gente. Venha cá. Diga uma coisa aqui. Vocês viram o caso dos militares do Exército em 2017 que metralharam um civil que estava no carro? 80 tiros, se não me falha a memória, o cara levou dentro do carro, pronto. Aqueles militares do Exército, eles estavam em uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Eles estavam ali numa intervenção federal do Rio de Janeiro. Eles foram acusados por homicídio. Só que eles foram julgados pela Justiça Militar. Eles foram julgados pela Polícia Militar. Perdão, pela Justiça Militar. Você, futuro policial militar da Paraíba, se você cometer um crime doloso contra a vida de um civil, por exemplo, homicídio, você vai para o tribunal do júri. Sabe o que, é que vai acontecer com você? Isso aqui, ó. Sabe, né, o que, é que significa isso aqui? Pois é. Porque pode ter certeza que no tribunal do júri a condenação sai mais fácil. Justiça militar, ela é uma justiça, como é que eu posso dizer, mais benéfica, porque são seus pares que vai julgar você, são militares que vai julgar você. Entendeu? Então, fica ligado nisso. Então, como é que você vai levar para a sua prova? Isso aqui. Se militares estaduais cometem crimes dolosos contra a vida de um civil, quem julga eles é o quê? Tribunal do Júri. Professor, onde é que está isso? Está aqui, ó. Artigo 9º, parágrafo 1º, ó. Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil, serão da competência do júri. Certo? Já agora, ó, os crimes que trata esse artigo, olha agora, ó, quando dolosos contra a vida cometidos por militares, olha o que é que diz aí, ó, das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União. Beleza? Então, vai ser essa vibe que você vai ter que levar para a sua prova. É nessa ideia que você leva para a sua prova. Tá certo? Professor, como é que a banca IBFC cobra esse tipo de questão? Tá aqui, ó. São crimes propriamente militares previstos no Código Penal Militar. Vamos lá. Motim, sim, é um crime propriamente militar. Violência contra o superior é um crime propriamente militar. Desacato, não. Sabe por quê? Porque o desacato ele é previsto no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Então, não é um crime propriamente militar, ele é impróprio. Então, letra A, errado. Motim, sim. Desacato, opa, não. Desacato, não. Deserção, sim. Abandono de posto, sim. Crime próprio. Motim, desacato a superior, é um crime militar próprio. Desacato, de jeito nenhum. A banca está sendo generosa, ela só colocou o desacato. Ó. Na letra D também, ó. Banca generosa. Sobrou o quê? Letra E. Violência contra o superior, sim. Dormir em serviço, sim. Embriaguez em serviço, sim. E abandono de posto. Veja que são questões bem tranquilas aqui. A Lei 13.491 alterou o artigo 9º do Código Penal Militar e promoveu uma ampliação da competência da Justiça Militar, ao lado dos crimes propriamente militares e impropriamente militares. A referida legislação instituiu também os crimes militares por extensão. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz. Cuidado! Olha a pegadinha da banca IBFC aqui. Ela, na introdução da questão, ela fez um lereado, né? Ela chegou e disse, não, teve uma lei que ampliou a competência da Justiça Militar, junto ali dos crimes propriamente militares, dos crimes impropriamente militares, criou também os crimes militares por extensão. Olha que coisa linda.
Ela fez uma explanação. Mas perceba que na pergunta, ela só quer saber o que é crime militar em tempo de paz. Acabou. O que são crimes militares em tempo de paz? São aqueles previstos no artigo 9º. Vamos lá. Aquele cometido por militar em situação de atividade, certo, que utilize armamento de propriedade militar. Errado. Veja. Até 1996, se um militar cometesse um crime usando a arma da corporação, era crime militar. Não importasse onde. Eu sou militar, estou tomando aqui uma cerveja na frente da minha casa, estou com o som alto, o meu vizinho chega, pede para eu baixar o som, como eu já estou com a cabeça cheia de né, cheia de cachaça, eu puxo a arma da corporação e atiro no meu vizinho. E mato o meu vizinho. Veja, seria crime militar. Por quê? Porque eu estou com a arma da corporação. Seria. Hoje não é mais. Isso foi revogado lá atrás, em 1996. Beleza? Então, por isso que a letra A está errada. É crime militar em tempo de paz, entre outros, os previstos na legislação penal comum, certo? Quando praticados por militares em serviço, certo? Se eu sou militar, estou a serviço e pratico um crime previsto no Código Penal, vai ser crime militar. Pratiquei um estupro, como aconteceu, né? Teve uns policiais que estupraram uma menina durante o serviço. Vai ser crime militar de estupro. Eles vão responder de acordo com o Código Penal Militar. Né? Vai ser ali, sem problema nenhum. Beleza? Então, letra B. Qual o erro da letra C? Todo aquele previsto na legislação penal comum. Sabe qual é o erro? Todo aquele previsto na legislação penal comum, independente do sujeito ativo. Não. Não, independente do sujeito ativo, não. Né? Então, você tem que ver se ele vai ser militar ou civil. Aí, letra D. Todo aquele praticado por militares federais ou estaduais em situação de atividade. Não, não é o todo. O erro é o todo. Generalizou. Não é, certo? Não é? Os federais vai ter que depender qual a situação que ele se encontra. Eu, por exemplo, eu sou militar estadual. Se eu esfaqueio meu vizinho aqui na frente de casa sem ter nada a ver com o serviço, não vai ser crime militar. Vai ser crime comum. Tá certo? Por isso que ele generalizou, torna a questão errada. Vamos lá. A infração penal prevista no Código Penal Militar, sem correspondência no Código Penal Comum, olha o bizu da questão está aqui, ó, sem correspondência no Código Penal Comum, específica e funcional do ocupante do cargo militar que lesiona bem o interesse das instituições militares no aspecto particular da disciplina, da hierarquia e do serviço e do dever militar, traduz a definição doutrinária de, olha só, se eu tenho um crime que não tem correspondência no Código Penal Militar, perdão, no Código Penal Comum, eu tenho aqui o crime propriamente militar. Crime propriamente militar. Vamos lá? O pessoal tá assim. Então, eu de repente não vi mais ninguém digitando nada, eu me preocupei, pensando que estava falando sozinho aqui. Vamos lá. Questão número 4. Sobre o crime capitulado no artigo 203, que diz assim: dormir o militar quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão das máquinas, ao leme de ronda ou qualquer serviço de natureza semelhante, é correto afirmar que, veja, banca e BFC, muitas questões dela, questões diretas, objetivas. É esse caso aqui. Se o crime é de dormir em serviço, só existe previsão no Código Penal Militar. Só existe previsão no Código Penal Militar. Então, é o quê? Crime propriamente militar. Olha aí. É aquele tipo de questão que o aluno não pode errar. Não pode errar. Vamos lá. Próxima. Aqui vai ser a segunda questão. Eu acredito que vai vir ali umas 3 questões de penal militar. Aqui vai ter a segunda questão, que é violência contra o superior. Por quê, professor? Olha o tamanho do artigo. Olha o tamanho do artigo. O artigo ele tem
a parte, como é que eu posso dizer? Tem o CAPT, né? Tem ali a forma simples e tem ali a forma qualificada. Mas eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Veja, na sua prova também vai ter o direito penal comum, certo? Toma cuidado que no direito penal militar, tudo que aumenta pena é chamado de qualificado. Vou repetir. Tudo que aumenta pena é chamado de qualificado. No direito penal comum, o que aumenta a pena base é chamado de majorante. E o que eu tenho uma nova pena, ou seja, um novo mínimo de pena e um novo máximo de pena, é o que a gente chama de qualificadora. Entenderam? Deixa eu mostrar aqui para você. Praticar violência contra superior. Superior hierárquico, certo? Superior hierárquico. Detenção de 3 meses a 2 anos. Professor, o que é que a banca IBFC vai cobrar? Banca IBFC cobra prazo de pena. Então, dica do tio. São 6 artigos. Pega as penas, só 5 tem penas. Pega as penas dos 5, escreve num papel e cola na parede onde você estudou. Cola na parede. Porque a banca cobra prazo de pena. Ela cobra. Então, pode ter certeza que ela vai cobrar. Certo? Então, violência contra o superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Aí ele coloca aqui no artigo, diz assim, ó, formas qualificadas. Primeiro parágrafo. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. É de reclusão de 3 a 9 anos. Veja só, aqui sim, aqui eu tenho o que a gente chama de uma qualificadora. Professor, por que é uma qualificadora? Porque eu tenho uma nova pena. Veja que antes era detenção de 3 a 2 anos. Agora eu tenho o quê? Uma reclusão de 3 a 9 anos. Eu tenho uma nova pena. É o que a gente chama de qualificadora. O parágrafo 2º, para o Código Penal Militar, é uma qualificadora. Mas se fosse no Código Penal Comum, seria uma majorante. Por quê, professor? Leia comigo. Se da violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Veja, a pena é aumentada de 1/3 é qual pena, professor? Essa daqui, ó. Essa daqui de cima. É essa daqui de cima que vai ser aumentada de 1/3, se for praticado com arma. Certo? Agora, se eu... Aí veja só como é interessante a interpretação do direito. Se eu ameacei o comandante da minha unidade com uma arma, a pena que vai ser aumentada vai ser já essa daqui de baixo. Sacou? Já vai ser essa de baixo. Porque ele era comandante da unidade e, e a pena vai ser aumentada. Beleza? Direito penal IBFC não é tão de boa não, viu? Vocês vão ver questões aqui que vocês vão dizer, porra, se vier essas questões me quebra. Olha só, vamos lá, vamos continuar. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena da violência o crime contra a pessoa. Professor, me explica isso daí. Seria assim. Eu sou subordinado, encontrei um tenente, cheguei no tenente, dei um murro na cara dele. Pá! Quebrei o nariz dele. Lesão corporal. Eu vou responder pelo crime de violência ao superior e vou responder pela lesão corporal. Eu respondo pelos dois, chamado em concurso material, ou seja, as penas serão somadas. Certo? E se da violência resulta em morte, eu vou ter aqui, ó, 12 a 30 anos. Aqui eu vou ter outra qualificadora. E por último, eu vou ter uma majorante, mas é também chamada de qualificadora. Ó. A pena é aumentada de 6ª parte se o crime ocorre em serviço. Pronto. Vamos ver como a banca IBFC cobrou esse assunto aqui? Vamos ver. Olha aí, ó. Assinala a alternativa correta que se apresenta como forma qualificada do crime militar de violência contra o superior. Olha só. Se a violência é praticada com arma, já matamos aqui.
se a violência é praticada com arma. Acabou. Sabe por que eu falo isso? Porque a praticada com arma seria, de acordo com o Código Penal Comum, uma majorante. Mas guarde isso, no Código Penal Militar vai ser uma qualificadora. Essa questão, quando saiu, eu fiz um recurso para os meus alunos da época. Eu não lembro qual foi o concurso. Eu fiz um recurso porque essa letra C, de acordo com a doutrina, não está errada. Não está errada. Porque a violência não precisa ser só violência física. Pode ser violência psicológica, pode ser violência moral. Tem doutrinadores que sustentam a violência moral. Mas a banca não acolheu o recurso. A banca não acolheu. Mas aqui o aluno tinha, né, matado a letra A de boa. Tinha matado a letra A de boa. Olha a 6. No que se refere ao crime de violência contra superior, artigo 157 do Código Penal Militar, assinala a alternativa correta. Trata-se de crime comum. Não. Crime militar. Já matou aqui. O crime é qualificado se a violência é praticada contra comandante da unidade a que pertence o agente. Pronto. De boa. Aqui, a 6, uma uva. Uma uva. Qual o erro da letra C? Se é praticado com arma, aumenta de metade. Né? Tá errado, não é metade. Vai ser 1/3. Se resulta lesão corporal, absolve o crime contra a pessoa. Não. Se resulta lesão corporal, eu respondo pelos dois, como eu já falei antes. Tá vendo aí? Questão de boa também. 2 questões de boa. Olha agora a bronca aqui. Pronto. Essa 7 é a bronca. E aí? Tu não se preocupa de decorar as penas, aí a banca vem com uma molezinha dessa aqui, ó. E aí? Eu sou sincero. Eu ia rodar uma questão dessa. Porque eu não me preocupo com pena, não. Mas como a gente já sabe a banca IBFC, já sabe quem é a banca IBFC, e eu já estou dizendo para você, a chance dela cobrar isso aqui existe também. Existe também. Certo? Essa daqui, ó, certo? Letra A. Detenção de 3 meses a 2 anos. Letra A. Olha aí, ó. Tá vendo? Letra A. Detenção de 3 meses a 2 anos. Beleza? Tomar cuidado com isso. Infelizmente, a única dica que eu posso trazer para você é essa. Pega, como só são 5 artigos que tem pena, cola na parede lá e fica todo dia, dá uma olhadinha lá. Antes da prova, leva uma colazinha, leva uma cola para ver antes da prova, não fica com ela no bolso, não. Né? Para lembrar, porque assim, a chance dela cobrar prazo de pena é gigantesco. Olha essa daqui, mesma vibe, ó, mesma vibe. Para marcar verdadeiro e falso, ó. No crime de violência contra o superior, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Não, violência contra... Perdão. No crime de violência contra o superior, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Verdade. Eu pensava que era comandante da unidade. Olha só, cobrou pena também aqui, ó. Cobrou pena. É forma qualificada se o superior é comandante da unidade e a que pertence o agente ou oficial general. Verdade também. Sem problema nenhum. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/6. Olha, não é 1/6, é 1/3. Falso. É 1/3. Se a violência resulta em lesão corporal, aplique-se, além da pena da violência, o crime contra a pessoa. Aqui, verdadeiro. Aqui, verdadeiro. A pena é aumentada de metade, não, é de 1/6 se o crime ocorre em serviço. Falso. Então, aqui eu tenho a letra C. Viu aí? A vibe bem tranquila, viu? Sem muito de boa. Vamos seguir? Pessoal, veja, a banca também pediu violência contra inferior. Só que eu vou ser bem sincero para você. Ela nunca cobrou esse crime. Para você ter ideia, eu procurei se outras bancas tinham cobrado esse crime. Eu não encontrei nenhuma questão desse crime aqui. Mas o que é que a banca pode cobrar de você? Isso aqui, ó. Detenção de 3 meses a 1 ano. A pena. Detenção de 3 meses a 1 ano.
Olha como é que você vai gravar. Violência contra superior, detenção. De 3 meses a 2 anos. Violência contra inferior, detenção. De 3 meses a 1 ano. Pronto. Grava isso. É o que a banca pode trazer para você aqui. Certo? E se a violência resulta em lesão corporal ou morte, também eu vou praticar, eu vou responder pela a pena, né? Pelo crime de violência contra o superior e também contra a lesão corporal ou morte. Pronto. Então é o que a banca pode cobrar de você aqui. É esse prazo de pena. Só. Fora isso, ela não cobra. Pronto. Aqui vai ser nossa terceira questão, abandono de posto. Pronto. É outra questão, vai ser 3 questões. 3 questões ali de penal militar, acredito eu, né? Abandono de posto. O que é que a banca pode cobrar? Prazo de pena, 3 meses a 1 ano. Então, ó, a gente tem ali já, ó, detenção, detenção e detenção. Só vai ser reclusão quando for o quê? Comandante da unidade ou general. Acabou. A gente já está começando a entender aqui a sistemática das penas, para ajudar a guardar no dia da sua prova. Vamos lá. Abandonar. Cuidado. Sem ordem superior. Sem ordem superior. O posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Abandonei o posto. Estou escalado para um determinado posto e, de repente, saí ali. E lembre-se que esse posto, ele pode ser fixo ou móvel. O lugar de serviço pode ser fixo ou móvel. Você, como futuro policial militar da Paraíba, quando eu estiver lá de serviço junto com você, eu vou chegar, vou dizer assim, como seu comandante, por exemplo, chegava lá e ia dizer, ó, seu setor é a rua tal e rua tal. Pronto. Enquanto você estivesse com a viatura passando por essas ruas, você estava no seu posto, sem problema nenhum. Saiu desse setor, já era. Por exemplo, as viaturas da Polícia Militar de Pernambuco, elas têm um GPS que a viatura tem que ficar em determinados locais durante um certo tempo. Se eles permanecem muito tempo no mesmo lugar, eles recebem um raio perguntando por que eles estão parados há mais tempo ali. Não sei como é na Paraíba, em Pernambuco é assim. Entendeu? Então, é exatamente para ter esse controle sobre o posto, né? Sobre as viaturas. Então, vamos ver como é que a banca cobrou. A banca cobrou isso, ó, uma uva. Abandonar, olha que questão boa. Abandonar, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Configura crime militar de... Olha, o cara tem até medo de marcar. O cara tem medo de marcar porque acha que tem alguma pegadinha no meio. Mas não, é isso mesmo. Ela cobra desse jeito. Olha outra que ela cobra também, super tranquilo. Assinala a alternativa correta sobre a conduta que consiste o crime militar de abandono de posto. Vamos lá. Abandonar com ou sem ordem, errado, é sempre sem ordem. Abandonar com ou sem ordem, errado, sempre é sem ordem. Abandonar sem ordem de superior, o serviço que ele cumpria depois de terminá-lo. Opa, não. Se eu já terminei, acabou. Eu já terminei, acabou. Abandonar sem ordem superior o posto de serviço que lhe tenha sido designado. Letra D. Letra D. Letra D, tranquilinho aqui. Certo? Letra D, bem de boa. Aqui, ó, é com ou sem, já era. Olha a questão 11. Mais uma vez, o que é que a banca fez? Cobrou prazo de pena. Cobrou prazo de pena. Então, por isso que eu digo, decore esses prazos de pena, porque ela vai cobrar. Aqui, ó, mais uma vez ela cobrou. Letra E, detenção de 3 meses a 1 ano. Viu aí? Ela cobra, infelizmente. E eu sempre digo uma coisa, a gente não pode ficar esperando que a banca se adapte a gente, não. A gente vai ter que se adaptar à banca. A gente não pode de jeito nenhum, certo? Não pode de jeito nenhum. Vamos lá, questão 12. Pronto. Aí agora tem aqui uma questão maldosa. Olha só. Aí eu vou querer a resposta de vocês. Vamos lá. Um militar que, estando escalado de serviço de sentinela do quartel,
no posto fixo de observação avançada, em noite fria e chuvosa, após iniciar o serviço, é surpreendido por seu superior hierárquico dentro do paiol de munição, onde guarda as munições, afastado do seu posto, deitado e enrolado em um espesso cobertor. À luz do Código Penal Militar, o militar cometeu qual crime? Responda aí. Vou esperar você responder. Qual o crime que ele cometeu? Qual foi o crime que ele cometeu? Qual foi o crime que ele cometeu? Vamos lá, ó. Letra C. Muita gente aí, letra C. Pois é, cara, ele cometeu abandono de posto. Muita gente marcou letra A. Pergunta a você: em algum momento a questão falou que ele estava dormindo? Não, a questão falou que ele estava deitado e enrolado em espesso cobertor. Não estava dormindo, só estava deitado. Só estava deitado. Exatamente, o Matheus está falando aí. Certo? Sacou? Às vezes a banca traz essas novelinhas para a gente. Vamos lá. Outro crime, embriaguez em serviço. Embriaguez em serviço. O que é que a banca pode cobrar? Detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. 6 meses. Veja que, por enquanto, todos são detenção. Só vai para a reclusão quando acontece morte, ou quando é oficial general, ou é o comandante da unidade. Só é reclusão. Vá gravando isso aí. Pega esses bisuzinhos, que ajuda na hora, caso a banca cobre prazo de pena. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Vamos lá. Eu vou contar uma história e vocês vão chegar e vão dizer se é esse crime ou não, certo? Se é esse crime ou não. Eu servi o exército, certo? Eu servi o exército, lá o 71 BI motorizado, né, em Garanhuns, Pernambuco. Eu servi lá. 18 anos, ganhando uma mixaria, mas era dinheiro, dava para o cara ir para as festas. Eu andava em festa quando era mais jovem e enchi o parreco de cachaça. Beleza. Só que no outro dia eu estava de serviço da guarda. Eu estava de serviço na guarda. O que foi que aconteceu comigo? Eu fui para o quartel, bêbado, caindo ali, ó, as traças. Dormi no alojamento dos cabos e soldados, que era soldado na época, dormi no alojamento dos cabos e soldados, e no outro dia de manhã, às 7 horas da manhã, eu não me apresentei para a parada. Por quê? Porque eu estava embriagado, lá no alojamento ainda. Qual o crime que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? Embriaguez em serviço? Me diga aí se foi o embriaguez de serviço, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Foi embriaguez de serviço? Nessa historinha que eu contei? Olha aí. O Kurt está dizendo que não, o Wesley dizendo que não, o Vitor dizendo que não, o Ataliba dizendo que sim, né? Pois é, Matheus matou. Veja, eu não fui nem sequer para o serviço. Eu estava embriagado, mas estava no alojamento. Eu posso responder por uma transgressão disciplinar, por faltar ao serviço, por chegar ao serviço. Agora, pelo crime de embriaguez em serviço, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum. Não responderei por embriaguez em serviço. Pessoal, isso aí é uma historinha. Não, isso eu não fiz, não, viu? Não fiz, não. Eu já cheguei de ressaca. É diferente. Chegar de ressaca é uma coisa. É normal. Vamos lá. Outra situação. Cheguei no quartel. Quem se viu o exército sabe que lá tem revista de bolsa. Tem revista de bolsa para saber se você não está levando munição para casa, não está levando o armamento. Então, carro revistado, certo?
Vamos imaginar que eu estou lá no quartel com a minha bolsa e dentro da minha bolsa tem uma garrafa de uísque. Tem uma garrafa de uísque. Eu respondo pelo crime de embriaguez em serviço. Eu levei a garrafa de uísque para tomar durante o serviço. Mas veja, eu ainda não estou tomando. Agora veja, vamos lá. Fui pego. Vamos imaginar que aqui, ó, nessa caneca aqui, tem uma dose de cachaça. Que na realidade é uma dose de cachaça que tem aqui. Veja, na hora que eu faço isso aqui, ó, eu tô lá, aí, ó. Chega o meu superior. Eu respondo pelo crime de embriaguez em serviço. E aí? Em regra, não. Porque o que é que vai acontecer? Primeiro vai ter que ter prova testemunhal para ver se realmente eu estou embriagado, ou o teste de alcoolemia para saber se realmente estou embriagado. O que eu fiz foi beber em serviço. E o nome do crime é embriaguez em serviço. Sacou? Então toma cuidado com isso, que eu já vi algumas questões nesse sentido. Beber em serviço é uma coisa, embriaguez em serviço é outra. Para ser constatada a embriaguez, eu preciso de ou prova testemunhal, que o caba tá ali cambaleando, olho vermelho, fala meia mansa, ou o teste de alcoolemia. Na maioria das vezes é feito o teste de alcoolemia. Na maioria das vezes, para o cara conseguir uma condenação. Certo? Então, outro crime, também bem tranquilo, que é o danadinho do dormir em serviço, que é detenção de 3 meses a 1 ano. A gente já trabalhou que seria a detenção. Seria uma transgressão disciplinar, exato, o Rafael está falando aí, seria uma transgressão disciplinar. Beber em serviço seria uma transgressão disciplinar. Se eu me embriagar e for constatada a embriaguez, se torna crime militar, certo? Aí dormir em serviço é de boa, né? O dormir em serviço é dormir o militar quando em serviço, como oficial de quarto, de ronda, em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme de ronda ou qualquer serviço de natureza semelhante. Bem de boa. Veja, o crime é dormir em serviço, certo? O que é que a banca pode cobrar aqui? A banca pode cobrar apenas o prazo de pena ou o próprio tipo penal. Vamos ver aqui umas questõezinhas para a gente fechar nosso encontro hoje. Vamos lá. Questão número 13. Durante o serviço, olha só, durante o serviço, no período noturno, em unidade do Corpo de Bombeiros, um soldado BM, escalado no serviço de telegrafia, sem intenção, acomodou-se em uma cadeira e dormiu. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão aí? Qual é a resposta dessa questão? 13C. Tá aí a galera dizendo 13C. O Ataliba 13C. O Wesley colocou C. O Wesley colocou C. Vamos ver mais alguém. Ó. Olha, tem 56 pessoas. Quem não deu like, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha, essa aqui é minha conta. Minha conta de água. Deu R$ 92,55. O seu like me ajuda a pagar essa conta aqui, certo? Então, o seu like me ajuda a pagar essa conta. Vamos lá, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ó, tem 54 pessoas e só 5, 6 digitaram aqui e colocaram letra C. Lamento dizer para vocês, vocês erraram. Professor, mas ele dormiu. Ele dormiu. Galera, o que aconteceu aqui é que ele, escute só o que eu estou dizendo, ele não cometeu crime nenhum. Ele não cometeu crime nenhum. Não cometeu crime nenhum. Agora, deixa eu explicar para você. Todos esses crimes que nós trabalhamos hoje, todos eles, eu deixei para o final porque é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo fica para o final. Todos os crimes que nós trabalhamos no direito penal militar, que está no seu edital, eles só são punidos na modalidade dolosa. Ou seja, quando a gente quer
ou assume o risco do resultado. Não existe dormir culposo. Não existe crime de dormir em serviço culposo. Não existe. Não existe. Só pode ser de maneira dolosa. Aí você se pergunta aqui e diz assim, professor, e como é que danado isso é julgado? Veja, vou explicar para você. Isso vai muito da discricionariedade do oficial que pegou, do superior que encontrou o militar dormindo e também do juiz que está julgando o caso. Vamos lá, eu vou trazer para vocês duas situações e vocês vão saber a diferença das duas. Vamos lá. Eu fui para Salvador em 2017 fazer um concurso lá. Tô lá, estava hospedado em um hotel e embaixo do hotel estava uma viatura da PM. Tinha uma viatura da PM. Eles ficaram debaixo da marquise do hotel para se aparar ali da chuva, tal. Veja, eu olhei de cima, de cima e eu olhei. Tava lá os policiais sentadinhos, do jeito que eu tô aqui, com a cobertura, colete fechado, durinho, 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 ali, ó, de boa, de boa. Meu amigo, 3 horas da manhã, aquela zoadinha de chuva. Ninguém na rua, um deserto total. Meu amigo, Morfeu chega no seu ouvido aqui, ó. Você de repente tá aqui, ó. Meu amigo, o povo dorme dirigindo. O povo dorme dirigindo. Imagina tu, uma chuvazinha gostosa, batendo assim no carro e tu aqui, ó. Pronto. Peguei o militar nessa situação dormindo. Cara, aqui nessa situação, duvido um juiz condenar esse militar. Porque entenda que o sono é algo fisiológico. Agora veja a diferença agora da história. Estou na viatura, reclino o banco da viatura, ó, reclinei o banco da viatura, peguei a cobertura, coloquei aqui, ó, na cabeça aqui, para não atrapalhar a claridade, não atrapalhar meus olhos, foguei a gandola, foguei aqui o colete e aqui, ó, de boa. E aí? E aí? Pergunto a você, esse cara cometeu qual crime? Dormir em serviço. Ô, professor, mas essa questão ele está dizendo que ele se acomodou na cadeira e dormiu. Vem cá, deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. Olha, presta atenção, ó. Sem intenção. Sem intenção. Sem intenção. Agora, se ele tivesse ali com intenção, acomodou-se em uma cadeira e dormiu. Aí sim, seria crime de dormir em serviço. Beleza? Entendeu aí a diferença dos dois? Então é isso que você vai ter que ir na hora da prova. Lembre-se disso, dormir em serviço é só doloso. Guarda isso. E a nossa derradeira, para vir aí o professor Tadeu. O Tadeu já deve estar aí em QAP já, né? Vamos lá. Considere o seguinte caso hipotético. Um soldado da Polícia Militar da Paraíba deixa de comparecer e cumprir a escala de serviço. E após ingerir bebida alcoólica, olha só, ingerir bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica, é surpreendido por um sargento de serviço dormindo profundamente no interior do seu veículo particular, estacionado no pátio da unidade militar. Diante de apenas as informações contidas no enunciado, é correto afirmar que o militar cometeu qual crime? Nenhum. Foi o meu exemplo. Nenhum, nenhum, nenhum e nenhum. Letra B. Beleza? Letra B. Ele não cometeu crime. Cuidado, viu? Ele não cometeu o crime de dormir em serviço, porque ele nem sequer assumiu o serviço. Então, ele não dormiu. São esses tipos de pegadinhas que você vai ter que ter cuidado em direito penal militar, porque são questões que, se a banca quiser, o aluno erra lindo como vocês erraram. Beleza?
De boa. Então, agradeço aí a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, esse aqui é meu Instagram. Pode mandar mensagem lá, pode mandar mensagem, certo? Qualquer dúvida, pode chegar lá, mandar mensagem que eu sempre estou ali respondendo os alunos, certo? Sempre estou ali. Demora um pouquinho, demora ali sempre um pouquinho, mas eu sempre estou respondendo ali um aluno. Hoje teve muitas mensagens, hoje eu demorei um pouquinho, mas eu vou responder agora no final da noite. Que eu não respondi, respondo no final da noite. Então, galerinha, boa noite a vocês. Fiquem aí com o Tadeu. Daqui a pouco ele aparece aí com vocês. Tadeu, tome o meu cajado, segure aí o cajado dessa aula. Até a próxima. Até mais.